Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo que nós trabalhamos ontem. Nós falaremos sobre os átomos isótopos, os isóbaros e os isótonos. Bom, antes da gente dar continuidade no conteúdo, eu gostaria que a gente relembrasse um pouco o que nós trabalhamos na aula de ontem, tá? Então, nós falamos sobre o número atômico e o número de massa. Então, nós teríamos um elemento químico, no caso está representado pela letra X, um dado elemento químico, cuja número de massa é representado pela letra A, né? E o número atômico pela letra Z, certo? E nós falamos que para o cálculo do número de massa, a gente vai fazer aquela formulinha matemática, né? O qual vai ser, então, A é igual a Z mais N. Ou seja, para a gente chegar no número de massa, nós vamos pegar o valor do número atômico e somar com a quantidade, com o número de nêutrons. Lembrando, pessoal, que o número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons, né? Então, nós poderíamos dizer também que A, ou seja, o número de massa, é igual a P mais N, ou seja, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E lembrando que no estado fundamental, o número de prótons ele vai ser o mesmo do número de elétrons de um átomo, certo? Tudo isso nós já falamos ontem. Mais uma vez, para a gente recordar, então nós temos que o número de massa, ele é o número atômico mais a quantidade de nêutrons, certo? Então vamos imaginar o magnésio. Então ele tem lá, olha, 26 na parte superior, ou seja, o número de massa dele é 26. E o número atômico dele é 12, ou seja, o número inferior. Então, nós podemos dizer que, observem aqui que a gente vai preencher sobre o magnésio. A quantidade de prótons dele vai ser 12, por quê? Porque o número atômico é 12. Nós já sabemos que o número atômico é o mesmo valor dos prótons, é a quantidade de prótons, né? Que é o mesmo valor dos elétrons. Então, P, Z e E vale 12, certo? Então, o número de prótons é 12. O número atômico é 12 e a quantidade de elétrons também será 12, tá? O número de massa vai ser 26, que é o número superior, certo? E para a gente chegar no valor dos nêutrons, a gente vai fazer 26 menos 12, certo? 26 menos 12, 14. Então, ele tem 14 nêutrons. Vamos olhar aqui ao lado o cálcio. Então, vejam, o cálcio ele está sendo representado ali. 40 é o número superior, que é o número da massa, e 20, o número inferior, que é o número atômico. Então, se 20 é o número atômico, a gente já vai dizer que Z, P e E vale 20, certo? Por quê? Porque o número atômico é representado pela letra Z, que é a quantidade de prótons e que tem a mesma quantidade de elétrons, certo? E aí, nós vamos dizer que o número de massa é o número superior, né? O número que estiver ali em cima é 40. Então, o A é igual a 40. E a quantidade de nêutrons? Como mesmo que a gente calcula a quantidade de nêutrons? A gente vai fazer A menos Z. Então, 40 menos 20 dá 20 também, tá bom? Bom, agora sim, já fizemos uma breve revisão. A gente vai avançar no conteúdo. Falaremos agora, então, sobre os átomos isótopos, isóbaros e isótonos. O primeiro deles serão os isótopos. Como já foi dito, cada elemento químico possui a sua identidade, ou seja, seu número atômico específico. A maioria dos elementos é formada por átomos com diferentes números de massa. Mas quando átomos apresentam diferentes números de massa e o mesmo número atômico, pertencem ao mesmo elemento químico. E nessa condição, nós dizemos que os átomos são isótopos entre si. Para a gente entender melhor, vamos usar um exemplo. Observem ali a imagem. O hidrogênio tem número atômico igual a 1. Então, o Z é 1. Porém, o número de massa pode ser 1, 2 ou 3. Isso significa que o número de nêutrons é diferente em cada um dos átomos considerados, né? Porque para a gente fazer o cálculo do nêutron, a gente não faz A menos Z, vai ser o valor do nêutron, então também vai alterar.
Portanto, gente, os isótomos, eles são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, né, o mesmo número atômico, que é o Z, mas eles são diferentes pelo número de massa, né? Então, o A deles será diferente, portanto, o número de nêutrons também. Então, observe ali na imagem que a gente tem o hidrogênio com número de massa e número atômico 1. No segundo, nós temos o hidrogênio com o número de massa sendo 2 e o número atômico 1. E no último, nós temos o hidrogênio com o número de massa igual a 3 e o número atômico 1, tá? Então, para ser um átomo isótopo, ele tem que ser isso que nós estamos demonstrando. O mesmo número atômico, porém número de massa diferente. Então, o número lá de baixo, o número inferior vai ser igual, e o número superior, o número de cima, que é o número de massa, vai ser diferente, tá? Então, para reforçar aqui, eu trouxe de novo um outro exemplo dos isótopos. Então, repetindo, são átomos que eles vão ter o mesmo número de prótons no núcleo, né? Porém, com números de massas diferentes. Então, a gente vai observar que o oxigênio, ele também apresenta isótopos, né? Então, vejam, a gente tem 3 elementos do oxigênio, cujo número atômico é igual, que é 8, né? Então, olha lá, Z é igual a 8 nos 3 casos, portanto, o número de prótons é igual a 8 nos 3 casos, o número de elétrons é igual a 8 nos 3 casos, certo? Então, todas essas informações a gente retira do número 8 ali embaixo, né? O número inferior desse elemento químico. Agora, a gente vai analisar o número de massa. Observem que eles são diferentes nos 3 elementos. O primeiro tem 16, o outro 17 e o outro 18. E isso faz com que esses 3 oxigênios sejam isótopos, né? Então, eles apresentam o mesmo número atômico, porém números de massa diferentes. Então, o A do primeiro vai ser 16, o A do segundo é 17 e o A do terceiro é 18. E o número de nêutrons também vai variar, né? Então, a gente vai fazer no primeiro 16 menos 8, o número de nêutrons será 8. No do meio, nós faremos 17 menos 8, número de nêutrons, 9. E no último, 18 menos 18, número de nêutrons é igual a 10. Tudo bem? Bom, então agora nós falaremos sobre os isóbaros. Eles são átomos com diferentes números atômicos e o mesmo número de massa. Isso significa que a soma de prótons e nêutrons terá o mesmo resultado. Exemplo, os átomos de hidrogênio e de hélio, eles são isóbaros entre si. Observem ali. Então, nós temos o número de massa sendo igual, né, 3. Olha lá, o número de massa não é o número ali em cima, né, o número superior, é 3 para os dois, tanto para o hidrogênio quanto para o hélio. Então, eles são iguais. Já o número atômico é diferente. O hidrogênio é 1 e o hélio é 2. Então, eles têm diferentes números atômicos e mesmo número de massa. Isso faz com que eles sejam isóbaros. Recapitulando esses isóbaros, a gente vai ter átomos com o mesmo número de massa, que é a letra A, e átomos com diferentes números atômicos, representados pela letra Z. Então, eu trouxe aqui outros 2 exemplos, o argônio e o cálcio. Então, olha lá, o número superior deles é igual, 40 a 40. Então, o número de massa deles é igual. E o número atômico deles, que é o número inferior, é diferente. Argônio tem 18, cálcio tem 20. Tudo bem? E por último, a gente vai ver o que caracteriza átomos isótonos. São átomos, então, que possuem diferentes números atômicos e de massa, mas possuem o mesmo número de nêutrons. Olha só, então aí a gente tem que calcular os nêutrons para que a gente consiga verificar se eles são isótonos. Então, vejam, os átomos de hidrogênio e de hélio, eles são isótonos entre si. Por quê? Como que a gente calcula mesmo os nêutrons? Eu vou fazer o número de massa menos o número atômico, não é isso? Então, eu vou fazer 3 menos 1, 2 no caso do hidrogênio. E 4 menos 2 no caso do hélio, 2 também. Então, dessa maneira, hidrogênio e o hélio têm o mesmo número de nêutrons, 2 nêutrons. Isso faz com que eles sejam isótonos. Reforçando, então, isótomos são átomos com o mesmo número de nêutrons. Um outro exemplo para isso ficar bem claro para vocês, o boro e o carbono.
Número de massa do boro, 11, número atômico 5. Carbono, número de massa 12, número atômico 6. Para a gente verificar a quantidade de nêutrons, a gente faz 11 menos 5 no caso do boro e 12 menos 6 no caso do carbono. Ambos terão 6 nêutrons, portanto, eles são isótonos. Bom, pessoal, através dessa videoaula, vocês farão os exercícios das páginas 8 e 9. Assistam a essa videoaula quantas vezes forem necessário para que o conteúdo fique bem esclarecido para vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima aula. Tchau!